Subclass Podcast. Sejam bem-vindos a mais um episódio. E hoje estou com uma pessoa sensacional. Ela trabalha há mais de 17 anos no varejo, trazendo soluções de gestão através do direito. É a maior influencer trabalhista do Brasil, falando para supermercados. Ela tem a energia alta, esse será um podcast incrível. Seja muito bem-vinda, Janaína Bastos. Obrigada pelo convite, Luciano. Prazer participar desse podcast incrível. E energia alta para energia alta hoje vai ser quente, né? Será um podcast sensacional, imperdível. Vai ser o primeiro No Filter. Que legal, prazer te receber aqui. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Eu gosto de começar o podcast conhecendo as pessoas. E quem é Janaína Bastos? Janaína Bastos é uma improvável, né? Porque você dizer que você vai viralizar na internet falando de direito, falando para empresa, para supermercado, é meio improvável. E eu sou bastante improvável para muita coisa. Eu vim de uma origem, sou paulistana, vim de uma família humilde, sem tradição jurídica nenhuma, mas sou apaixonada pelo direito. E me tornei palestrante, me tornei professora, justamente por esse amor a ensinar. E a ensinar a prevenir. A prevenir. Diferentemente do que se espera de um advogado, eu trabalho evitando processos judiciais. Legal. E melhorando o clima daquela empresa, melhorando a produtividade dos funcionários e deixando todo mundo na equação mais feliz. E sou mãe. Que legal. De 2 bebês pequenos e uma esposa apaixonada. Então, é o que me resume. Que bacana. Você começou a trabalhar no varejo, é isso? Há mais de 17 anos. É. Como que foi esses primeiros contatos? Como tudo começou? Na verdade, eu sou comerciante, né? Eu tenho uma veia comerciante, a minha Legal. Família inteira. Meu pai trabalhou com vendas a vida inteira, então eu sempre respirei isso. Minha tia tinha 2 supermercados que quebraram, então eu sentia muito essa dor do comerciante. Sempre senti muito essas dores deles. E acredite, eu odiava direito do trabalho justamente porque quando a gente aprende na faculdade, a gente só vê o lado do trabalhador. E eu via as pessoas à minha volta sofrendo muito com esse tipo de coisa. Então, quando eu caí no mercado de trabalho, que eu me deparei com a possibilidade de fazer justamente o caminho contrário, que era usar o direito para ajudar eles, então... E começou com a primeira empresa que me foi indicada, uma contabilidade me indicou, para cuidar do trivial, de processo. E que já estava rolando. Já estava rolando. Já fui contratada para cuidar de um problema em curso. Sim. E foi a primeira vez que eu me vi de mãos atadas. Porque não tinha jeito. E, como eu disse, o No Filter é porque eu literalmente sou a pessoa, todos os meus seguidores me conhecem pelo sincericídio na veia. Não seria diferente disso. Eu cheguei para ele e disse, você vai perder. Porque você não tem como ganhar, porque você não tem isso e isso e isso de documento que você precisaria ter. E aí, eu me senti, né, só na possibilidade de ajudar ele a perder menos dinheiro. E fiz. Perfeito. E aí, depois ele me procurou novamente com o problema semelhante. E aí, eu expliquei, falei, olha, se você fizer isso, isso e isso aqui prévio, você arrumar isso... E aí, dei para ele, disse para ele exatamente o que ele precisava fazer. Você para de ter esse tipo de problema na justiça, perder dinheiro. E aí, nada. Daqui a pouco ele de novo, com o mesmo tipo de problema. Eu falei, cara, não é possível, você não arrumou aquilo que eu falei pra você arrumar? Era um problema de jornada de trabalho, que é muito comum. Ele, doutora, eu não tenho tempo para pensar nisso. Era um supermercado pequeno, com 2 checkouts. O cara tirava a folga da operadora de caixa, como a maior parte dos supermercadistas que acabam entrando na operação. Ele tinha tantos outros problemas para se preocupar que aquilo lá... Não dava tempo de se preocupar com aquilo. Tinha que pagar os boletos no final do mês, né? Ainda era no caderninho, não tinha sistema naquela época. Anotava lá. Era, isso eu tô falando de 16 anos atrás. Então, eu... cheguei para ele e falei, olha, vamos fazer o seguinte, a gente... esse já está na 3ª ação. Eu até não vou dizer, é meu trabalho, claro, eu sou paga para resolver problema. Mas eu acho que eu posso te ajudar de outra forma. Aí chamei o cara e falei, olha, vamos fazer o seguinte, esse dinheiro que você me pagou esse ano, você me paga de novo parceladinho? Se tiver alguma ação, a gente faz isso aqui. Mas eu vou tentar te ajudar a arrumar.
isso aqui. Legal. E começou assim, despretensiosamente, apenas por um incômodo de não conseguir fazer mais. Porque processo é simplesmente a labareda de um incêndio que tem muito, mas muito mais dinheiro já jogado no lixo e muito mais dinheiro a perder depois que o processo surge. Sim. O processo pode até nunca vir, mas com toda certeza, já se gastou muito dinheiro com demissão desnecessária, com direitos que são pagos e que não deveriam, e com outros tantos que deveriam ser pagos e que o supermercadista não sabe que tem que pagar. Sim. Então, é sobre isso. É sobre trabalhar com as pessoas. É sobre lidar melhor com as pessoas e apenas usando o direito. Eu digo que eu não gosto de dizer que eu sou advogado primeiro, porque todo mundo tem ranço de advogado e acha que advogado você só precisa quando tá para ir para cadeia ou para ser processado. E não é isso. Então, hoje a gente já tem essa visão mais moderna de que você se aconselhando melhor, você tomando uma cautela de perguntar primeiro antes de fazer, você evita um tantão de gasto desnecessário, né? Com certeza. Então, foi nesse momento que você começou a perceber, se você trabalhasse na prevenção, você teria resultados diferentes, ajudaria o empresário a ter resultados diferentes. Exatamente. Foi ali que virou a chave, caiu a ficha. Na verdade, foi uma criação, né? Foi uma ideia completamente disruptiva na época, porque todo mundo, ninguém no direito falava sobre isso. Para você ter uma ideia, hoje se fala em compliance, se tem essa coisa toda, mas a lei anticorrupção que deu início ao compliance no Brasil foi criada em 2009. Isso eu estou falando de 2006. E o compliance demorou muito tempo. Quanto mais para chegar a ser acessível, até para os advogados começarem a pensar, a vender isso no mercado como uma solução. Então, demorou muito. E eu já fazia isso. Aí, tanto que quando criaram, eu falei, deram um nome para o negócio que eu faço. Isso é legal, porque você... Eu converso bastante com você, eu percebo muito você defender a causa... do empreendedor, que não é fácil, né? Não. São muitos desafios, né? Você pegou esse caso aí de uma loja pequena que o cara faz tanta coisa. Muitas vezes não é nem por mal, é por falta de orientação, mas... 99% das vezes não é por mal. Comete um erro e aí ele vai pagar um alto preço por isso, né? Exatamente. Então, ter esse apoio jurídico, esse conselho, faz total diferença, né? Faz total diferença. Eu digo sempre, eu tenho um bordão que nasceu de uma piada, mas é verdade. Eu sou a única advogada no Brasil que vende sono bom e paz de espírito e eu não vendo colchão. Gostei. É verdade. Gostei da analogia. É verdade, porque você dorme em paz. Se você conhece o seu risco, você lida com ele bem. Se você sabe que você está tomando uma atitude que não vai te trazer risco, você dorme melhor com isso. Com certeza. Então, e assim, é desafiador. Agora pensa... começar essa jornada sendo jovem, mulher. Eu ia perguntar justamente isso. No Nordeste, num ramo que é altamente masculino. Sim. Vendendo prevenção para supermercado pequeno. Porque eu tenho amor aos supermercadistas pequenos, as pequenas redes, as redes familiares, ao supermercadinho pequeno de bairro, porque eles movimentam a nossa economia e eles de verdade são quem mais precisam de apoio, quem mais clamam por apoio. É onde aquele prejuízo jurídico não está dentro de uma planilha estrategiado ali. Sim. Ele não sonha, ele nem sabe quanto aquilo ali vai custar para ele. E nem pode, porque pode ser que quebre a empresa do cara. Na maior parte das vezes. E como foi para você? Eu gosto muito, antes de eu fazer a pergunta, eu gosto muito, eu defendo muito essa bandeira. A Supclass nasceu com essa missão da gente poder levar conhecimento, poder levar educação para o pequeno, para o médio, ajudar eles a tomar consciência, a ter acesso a informações e ajudar ele nessa jornada de desenvolvimento. Muito legal. Me conectei muito com você quando você falou isso. E a gente tem uma missão, por mais que assim, você trabalha com sistemas, eu trabalho com o direito. A gente não trabalha com sistema e com o direito. Quando você está perto do supermercadista e você conhece o mercado, você conhece o movimento de toda aquela estrutura, você consegue visualizar problemas que muitas vezes ele ali dentro da caixa dele do dia a dia, ele não viu, mas a gente já viu em outros players. E a gente consegue dizer, olha, seu problema não está aqui, você tem que cuidar do seu estoque. Quantas e quantas vezes, eu digo sempre, o tipo de trabalho que a gente faz, a gente é só a pontinha que amarra todas as pontas. Eu digo que o jurídico é o lacinho
que amarra todas as outras pontas da gestão. Com certeza. Porque se você não amarrar bem, você não tem como cobrar depois. Você não tem como exigir o seu direito. E se você também não conhece o seu dever, peca por aí. Então, eu digo que você pensar hoje em prestar um serviço com excelência para qualquer tipo de ramo que você se dedique, você tem que ter uma visão multidisciplinar daquele setor. Então, não tinha como eu fazer o que eu faço sem imergir na gestão. Sim. Senão, você simplesmente vira mais um declamador de lei. E eu digo que eu não sou fiscal da Justiça do Trabalho, eu não sou fiscal da Superintendência Regional do Trabalho, eu estou lá para ajudar o cara e eu sei que muitas vezes ele não vai conseguir cumprir aquilo ali. Por quê? Porque a conta é amarrada, porque o cara tem dezenas de outros problemas lá, que ele não conseguiu ajustar ainda, que ele ainda está aprendendo para poder ele ter uma lucratividade para colocar um sistema decente, um sistema com uma qualidade melhor, organizar o estoque melhor, dar uma condição de trabalho para o empregado melhor e para o consumidor também. E isso é com o tempo, então a gente acaba sendo um alicerce nisso. Com certeza. Você sofreu muita barreira dos supermercadistas na hora de apresentar o seu trabalho? Como é que foi? Sofro até hoje. Sofre até hoje? Tem muita resistência ainda? Não, eu não preciso de advogado, não tenho processo. Mas você tá cheio de problema jurídico e não sabe. Não preciso de advogado porque eu tenho um contador. Sim. A gente escuta muito isso. Não preciso de advogado porque eu tenho um RH, um departamento pessoal. E a coisa não para por aí. Porque, assim, se você for parar para pensar que se eu disser para você hoje, assim, falou, olha, para dar uma justa causa sobre... Eu sou especialista em justa causa, não vou para sacanear o funcionário, não. É justamente para exercer o direito do empresário, muitas vezes, de se defender. Antigamente, até vou dar um exemplo bem bobo. Conta suas histórias, você tem boas histórias, hein? Tenho. Antigamente, comer produtos no supermercado sem autorização, se o trabalhador fizesse isso de uma forma assim bem gritante, isso podia acabar numa justa causa. Eu já apliquei várias, muito antigamente, e não caía. Isso era tranquilo. Se você for procurar em algum livro antigo, você provavelmente até vai achar isso. Porque é um ato de improbidade. Você está pegando alguma coisa que é de alguém sem autorização dela e tomando para si. Sim. Não é verdade? Faz sentido? Correto, faz todo sentido. Pois é. Se eu te disser pra você que agora isso não é mais motivo de justa causa. Sério? E qual que é o argumento? Bom, o argumento é que é uma coisa boba. Irrelevante. Irrelevante. Ou seja, quem decide o que é que vai aplicar, o que é que não vai? O direito é tudo muito subjetivo. E agora os tribunais estão indo por essa vertente. Mudou. Olha. E é uma coisa discreta, é uma decisão que vai aparecendo, é outra decisão que vai aparecendo. Então, se não for uma pessoa que esteja vivendo o direito como eu vivo, como os especialistas vivem, como é que ela vai conseguir dizer se hoje eu aplico, se é seguro aplicar, se não é seguro aplicar? Sim. Porque muda. Como é que você vai exigir isso de uma pessoa que se formou em gestão de pessoas? Em contabilidade, que viu aquilo ali lá em 1900 e carne assada e sabe lá Deus se um dia vai ver de novo. Não tem como. Cada um na sua competência. É diferente do business dele. O cara recebe todo dia atualização do que mudou no E-Social, não recebe? Porque é o trabalho dele. Sim. Eu sei algumas coisas? Sei algumas coisas. Me atualizo como ele de jeito nenhum. Eu não sou capacitada para fazer o trabalho dele. E é essa diferença que falta. O brasileiro ainda tem aquela mania de querer resolver no jeitinho, num tutorial do YouTube. Vamos tentar fazer, né? Sim. E aí quando faz meleca não dá certo... Faz meleca não dá certo, aí vai... Não, chama os adultos para poder resolver. Só que daí às vezes paga um preço... Às vezes não, a maioria das vezes paga um preço alto, né? Que poderia ser evitado. Na 99% das vezes. Olha isso. São raríssimos os problemas que você realmente não poderia evitar. E os que você realmente não poderia evitar, você faz um seguro e o seguro cobre. Perfeito. Informação é poder, né? Informação é poder. Fala uma coisa pra mim. Como é que foi pra você, agora, vencer a barreira, né? Por ser mulher, não deve ser fácil. Não. No meio de advogados, né? Que é majoritariamente... do sexo masculino, né?
como é que foi para você o seu desenvolvimento, o seu crescimento, os desafios para chegar onde você chegou? Eu digo que, para mim, o maior impedimento não foi externo, foi interno. Porque a mulher, ela sai no mercado de trabalho destinada a estar em segundo plano. Destinada a ser a sombra de alguém. Eu já ouvi dezenas de vezes de supermercadistas antigos que... Não vou nem mandar um beijo para ele, que é meu cliente até hoje. Falou, não, mas eu queria falar com o dono do escritório. Aí eu, querido, então, a dona da bodega que sou eu. Olha aí. Nesse nível. Sim. Você tem que se posicionar ali de forma diferente. E é duro, é desgastante isso. Então, vencer essa barreira de ter a consciência de que eu tinha que fazer isso e lidar muitas vezes com a frustração de ter que fazer isso, de muitas vezes estar numa reunião e eu já tive em reunião até com outros advogados e aí ele pula na sua frente tentando falar mais alto do que você e você tem que literalmente fazer com a mãozinha. Dá licença. Não acabei de falar. Legal. E não é fácil. Continua não sendo fácil. Continuam tentando fazer isso dezenas de vezes. E eu, com muita delicadeza, hoje, com muita tranquilidade, eu tenho consciência de que, infelizmente, se eu fosse de outro sexo, se eu fosse de uma outra classe social, eu provavelmente estaria muito mais adiante. Mas, ao mesmo tempo, fazer o que eu faço do jeito que eu faço mostra para toda mulher que ela é capaz de fazer exatamente o que ela quiser. Isso é incrível. Exatamente o que ela quiser. E para você ter... É uma limitação tão grande que eu achava por muito tempo. Eu tentei ter sócios e não dava certo. Eram sócios que ou não agregavam, não estavam no mesmo time que eu. Tive sócio que me roubou. Caramba. E eu eu achava que eu precisava ter alguém, que eu não me bastava sozinha. E o jeito foi ficar sozinha, porque não dava certo. Então, hoje o escritório carrega só o meu nome, não por uma opção, não porque, olha, decidi trilhar a carreira só. Não foi não. Então, até para você se conscientizar de que, olha, você se basta, carrega, leva adiante que vai dar certo. Foi muito aprendizado. Eu quebrei 2 vezes, para você ter uma ideia. Nossa. Porque eu tive que aprender também, assim como todo supermercadista. Eu acho que é por isso que eles se identificam comigo. Porque eu sempre digo para eles, falo, olha, eu erro, eu descumpro lei, igual vocês. Faço tudo que vocês fazem. A diferença é que eu não faço isso no direito, porque o meu escritório ele cuida das pessoas, dos clientes, dos fornecedores e dos trabalhadores. Direito civil, direito do trabalho e direito do consumidor. Eu não erro nessas partes. Em algumas eu até erro, porque santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, às vezes é espeto de pau, sim. E a gente erra, e você também erra, mas você vai aprender. Eu já quebrei porque eu não sabia sobre gestão, então eu comecei a crescer, eu estruturei meu escritório de verdade, tive sucesso, justamente mudando, aprendendo, investindo, literalmente gastando para ganhar. Sim. Em gestão e em marketing. Aprendeu na dor. Aprendi na dor. Quebrou a cara. Quebrei a primeira vez, aprendi sobre gestão. Olha aí. Quebrei a segunda vez, marketing. Marketing. Foi. E aí Tanto que eu dou aula de marketing. Ficou especialista em gestão e marketing. Foi um problema bom, né? Um problema bom. Tem um detalhe muito importante. Eu gosto muito de estudar as pessoas. E você tem um mindset incrível, mindset de empreendedor, resolver problemas. Eu tive problema de gestão, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver, eu vou ficar bom nesse trem aqui, não importa. Ou vou contratar quem faça isso. Isso. Quebrei a segunda vez aqui, questão de marketing. Vou aprender, vou ficar especialista, virou até professora. Virei até professora de marketing. Tem os desafios, né, da questão de eu ser mulher. Cara, eu vou me posicionar. Eu fui homenageada pelo Sebrae no Dia das Mulheres. Isso é incrível. O olhar feminino sobre o empreendedorismo. E aí, para falar da minha história, para contar a minha história para outras mulheres. Sem dúvida. Junto com outras mulheres empreendedoras também. Isso é incrível, esse movimento é incrível. As mulheres precisam ter seu pódio, né? Merecido. Quantas supermercadistas você conhece que carregam o supermercado nas costas? Sim. E quantas eu converso diariamente, e que ainda se sentem ali aquele patinho feio. Não, mas é porque eu não... Não, claro que você consegue. Sim.
Tem uma cliente minha que eu vivo falando, cara, você é muito boa, você devia falar na rede social. Vai fazer o Instagram do mercado. Porque vai pro TikTok. Vai fazer vídeo no TikTok. Vai aparecer. Vai ser protagonista. Vai ser protagonista. Ela, doutora, mas eu não sirvo pra isso não. Aí eu mostro uns vídeos. Você vê hoje os vídeos, tá muito lindo. Você vê tudo hoje, né? Tá tudo ótimo hoje. Eu postei. Quando eu fiz 100 mil no Instagram, eu postei. Se você ver meu primeiro vídeo, é horroroso. Teve vergonha? Muita. Dizem, mas né? vergonha Uma máxima... não paga boleto. Então, a máxima do marketing digital é se você olhar o vídeo anterior, né, antigo, e não tiver vergonha, que você começou tarde. Exatamente. E era assim, saía, gravava 80 pra sair um ruim. E posta. Sim. O conteúdo ficou bom? Não, nem que não tenha ficado bom. Amanhã fica melhor. Legal. Bacana. O segredo está no fazer. Se você se propor a fazer e não desistir, não tem outro caminho. Uma hora vai ficar bom. Com certeza. Não tem nada que você pense todos os dias, que você execute todos os dias, que você não fique bom. Persistência leva à excelência. Exatamente. E Legal. Disciplina é o que ganha o jogo, não talento. Concordo plenamente também. Exatamente. Quem diria? Eu achava que eu tinha voz de taquara rachada, que eu era completamente desinteressante, que ninguém ia querer me escutar. E a primeira palestra que eu fui ministrar, tinha um auditório lotado com gente sentada na escada, que quando me convidaram, eu disse, não vou não. E foi minha cunhada que me levou a primeira vez. Aí ela vai. Eu falei, não vou não. Ela vai. Aí pensa, eu já tinha... A primeira palestra que eu dei, eu tinha ensinado sobre reforma trabalhista. Para supermercadista, em treinamento em company, eu já tinha feito uns 20. Ou seja, eu sabia o assunto de frente para trás, de trás para frente. Sim. Mas na hora de me apresentar ao público, eu literalmente passei 2 semanas scriptando e estudando de novo. Meu marido olhava assim pra minha cara, você é maluca, né? Você vai olhar pra minha cara, você vai dizer que você não sabe isso? Claro que você sabe. Eu falei, eu sei, mas tem que sair perfeito. O que era isso? Era a minha insegurança. Sim. Era só a minha insegurança. E como é que foi esse primeiro evento? Horrível. Horrível? Pra mim, hoje, eu assistindo a filmar, foi uma porcaria. Mas as pessoas gostaram. As pessoas gostaram. Que legal. O nível de exigência é grande, hein? É, sempre. Viu? Conta algumas histórias aí, que você tem muitas histórias. Tenho. De supermercadista, onde, por ausência de conhecimento, por ausência de algum processo, tomou multa, foi prejudicado. Até para quem está nos ouvindo começar a tomar consciência disso, da importância de ter alguém ali auxiliando, dando conselhos, às vezes, de buscar informação. Simplesmente se perguntar antes de fazer. Ótimo. Recentemente eu tive uma história que chegou lá no escritório, que era uma seguidora minha, uma supermercadista que me seguia, que gostava muito do meu conteúdo e que eu quase consegui ajudar ela 100% com o meu conteúdo gratuito. Mas por um detalhezinho, vai tomar uma condenação na justiça. Uma funcionária engravidou. Certo. Estava em período de experiência. E aí ela não queria mais ficar, porque o marido queria que ela ficasse em casa. E aí ela pediu demissão. Ela engravidou no período de experiência. De experiência, certo. Ou seja, é um caso bem peculiar. Tem muita coisa discutida aí no meio do caminho. E aí a minha seguidora fez um acordo com ela, falou, não, tudo bem. Então você tem que pedir demissão. E aí ela fez a moça escrever um pedido de demissão, bonitinho, a próprio punho, e foi lá e registrou o pedido, reconheceu a firma da moça. E aí, quando ela vai contando a coisa, aí a gente vai esperando o final. Vai, pra ver se... Aí eu falei, e aí? Aí ela, e aí só? Eu, como assim só? Ela, só? Tinha mais alguma coisa que tinha que ter feito? Eu falei, um pequeno detalhezinho. Se homologasse no sindicato o pedido de demissão, você estava segura. Ela não homologou. Ela não homologou. E a moça entrou na justiça. Nossa. Olha só isso. Se ela tivesse feito uma consulta. Simplesmente feito uma consulta. Doutora, qual é o procedimento correto para fazer isso aqui? Qual é o procedimento seguro? Porque às vezes você acha que sabe. Você acha que viu. E o contador endossou. Então ela ficou tranquila. O contador tinha falado para ela ir ao cartório. O cartório era desnecessário.
Ah, doutora, mas depois da reforma trabalhista não precisa mais homologar rescisão nenhuma. Quem disse? Se estiver previsto na convenção coletiva, tem que homologar. Olha aí. E de grávida ou qualquer outro funcionário estável, se ele pedir demissão, tem que homologar. Tem que homologar. Porque a homologação é o que garante que uma pessoa do lado do funcionário foi lá e garantiu, olha, não tem nenhum vício de consentimento aqui. Tá tudo ok. Tá tudo ok. A maior parte das pessoas não sabe disso. Olha aí, que detalhe importante, hein? Importantíssimo. E, cara, eu lembro muito de você sabe disso, que a gente conversa no offline, sobre os procedimentos de operação de caixa. Que a gente sabe que uma das maiores válvulas de escape em supermercado é o caixa. Sim. Um dos maiores problemas ali, aliado à falta de controle de estoque, é a operação do caixa. Sim. Então, quando o supermercado não tem um procedimento de caixa bem amarradinho, bem treinado, e um sistema justamente que condense tudo aquilo ali, que seja possível operacionalizar através daquele sistema, normalmente, quando ele descobre que está sendo roubado, já está sendo roubado há muito tempo. Sim. Aí, esses dias, eu tive um caso em que o sistema literalmente salvou a gente. O controle de senhas quer dizer, salvou e não salvou. Vou contar um triste e vou contar um feliz. O primeiro que não salvou. Inclusive, esse caso foi muito interessante porque foi um caso em que se repetiu. E muitas vezes o supermercadista, fechando o olho um pouquinho, entregando o poder na mão de uma pessoa achando que está seguro, um simples procedimento amarradinho, você resolve um problema. E você evita um caminhão de dinheiro que se joga no lixo. Sim. Essa fiscal de caixa... O que ela fazia? Ela tinha a senha dela e ela tinha a senha dos operadores de caixa, de todos os operadores. Nossa. E ela também tinha a senha, uma das senhas do POP, que fazia o crédito de como chama? De recarga. De recarga. Recarga de iFood, recarga de telefone, recarga de tudo isso. E era um único caixa específico. E o procedimento? Vocês têm o sistema. Muitas vezes o supermercadista tem a ferramenta bonita, linda, na mão dele, não usa. Não usa, não. Não usa. Então, os funcionários todos tinham a possibilidade de fazer vale. E o vale era instrumentalizado direitinho no sistema. Cada funcionário com a sua senha, e saía a fichinha, assinava, mundo, ó. Tudo bonitinho. Quando tem um sistema, quando vem um problema desse tipo, eu pergunto, ó, qual é o seu sistema? Já fecha o olho esperando a resposta. Quando é o sistema bom, ai, que lindo. E aí, você tem isso feito? Aí ele tem. Eu falei, então vai buscar. Aí ele foi buscar. Quando ele foi buscar, cadê assinado? Não tinha. Não. Eu falei, quem é a pessoa responsável por conferir essas assinaturas? A fiscal. A fiscal. Aí a gente sabia que ela estava... Olha aí. E aí, por amostragem, a gente descobriu que o funcionário não estava fazendo a compra. Que ela estava usando a senha. E aí ela ia lá, dava baixa, o funcionário não assinava. E como ela era ela que passava, porque quando baixa do sistema, se você já deu baixa, ele sai daquela listinha. Então, o procedimento correto era puxar a listinha no final do mês e pegar todos os itens que não tinham sido dado baixa e conferir com os assinados. Para ver se estava tudo ok. Não estava fazendo esse procedimento. E a gente só aí que deixou aberto, que ela foi lá e começou a... Exatamente. Só que até para você conseguir provar esse nível de prejuízo, não adianta você ter o procedimento, você ter um sistema maravilhoso, se você não tiver o jurídico amarrando tudo. Eu falei, tá, eu sei que esse é o procedimento porque eu conheço o sistema e eu conheço a operação de caixa. Cadê a regra? Você botou isso aonde, Eli? Na boca. Na boca. Como é que eu provo que ela descumpriu o procedimento? Sim. Como é que eu provo que foi ela? Cadê a guarda das senhas? Você recebeu uma senha, você tem que garantir que aquela pessoa não vai passar aquela senha para ninguém. Se ela passar aquela senha para alguém, ela vai ser punida. Como é que você faz isso? Papel. Sim. Você entendeu por que o jurídico é a ponta que amarra todas as pontas? Sem dúvidas.
Entendeu? Você tem um sistema, você implanta um sistema novo, tem uma excelente ferramenta. Você vai treinar a operadora de caixa, a fiscal de frente de loja, a pessoa do RH que puxa aquilo ali, como é que faz. Você tem que treinar todo mundo. Se é obrigação daquela pessoa, você tem que procedimentar. Sim. Senão você não torna obrigatório. Assina, né? Reconhece lá tudo bonitinho, ela sabe das obrigações. Aí a gente até conseguiu fazer um bem bolado e ter um iniciozinho de prova. Mas era um iniciozinho de prova. A gente não conseguiu uma prova concreta, robusta, porque estava frágil. E aí a gente entra e faz um trabalho de sindicância, que a gente investiga, a gente entrevista, a gente tem treinamento para isso. Sim. E aí a gente toma a frente e faz. E mesmo assim, quando a gente foi, ele desconfia que o prejuízo dele foi de 25 mil reais. Nossa. Desconfia, né? Desconfia. Que pode ser maior. Ele pode ser maior. Ele não tem nem certeza. E isso é o que ele sabe. E que você apurando justamente por essa falta de operacionalização de um procedimento de forma correta, amarradinha, você não tem nem como dizer que não foi outra pessoa. Porque não sentiu um controle. Sim. A gente descobriu por amostragem, porque olha, esse aqui tá recente, tem câmera ainda? Tem. Vê quem estava operando aqui nesse momento. Olha aí. Então, são pequenas coisas que, se a gente perguntar, 99%, até dos grandes, 99% dos lojistas não presta atenção nisso. Uma coisa legal é a experiência, né? É. Traz a vivência, a experiência para dentro do negócio, né? Conhecimento. E isso ajuda, porque muitas vezes eu nunca tinha vivido uma situação dessa, isso nem era tão importante, mas quando aconteceu, sentiu na pele, né? E no bolso. Exatamente. O quanto é dolorido, às vezes, um detalhe, né? Exatamente. E várias justas causas a gente já conseguiu Essa daí eu deu justa causa ou não? Não consegui. Não? Não. Aí mandou embora? Na verdade, como é que ele funciona nesse caso? tinha mandado... A prova não foi inequívoca. Então, o que a gente fez? Eu sempre... Aí, depois que a gente termina uma sindicância, a gente diz com todas as letras, olha, isso aqui é seguro, isso aqui não é 100% seguro. Perfeito. Se ele quiser ir, até por uma questão moral, ele sabe, a gente orienta do risco. Qual é o risco de você demitir por justa causa, por improbidade, uma pessoa sem ter prova concreta, robusta? Ou seja, uma prova que não seja discutível na justiça. Via, né, pela média do entendimento, digamos assim. Quando não tem, a gente diz, fala, olha, se o juiz derruba essa justa causa, ele pode, inclusive, dar dano moral para a trabalhadora. Aí volta para ela como Além dela receber toda a demissão, ainda dá dano moral. Perfeito. Nesse caso, nos outros, não. Uma justa causa por outro motivo, não. multa. A empresa tem que pagar por esse colaborador. Às vezes, indenização. Tem várias consequências. Qual a consequência de não fazer isso? Aí vem outra história boa. Numa situação similar a essa, a gente conseguiu a prova concreta. E aí, a gente orienta e falou, olha, tá aqui, ó. Lindo. Vamos. Aplicou. E aí, a gente descobriu que a superior dessa pessoa também estava cometendo o mesmo ato. Só que dessa pessoa, a gente não conseguiu justamente a prova concreta. Porque ele não conseguiu provar o login que fez os cancelamentos. Porque tinha um login meio geral. Sabe quando você faz essas burrices de botar um login meio geral? Um login genérico, todo, que um monte de gente tem senha? Deixa eu falar um palavrão aqui. Pode falar. Que cagada. Que cagada, né? Que cagada. Não pode. A gente xinga horrores lá dentro, porque aí a gente fica nervoso. É. Eu tenho 2 pitbull lá no escritório que são fã de pegar e fazer estrago. Às vezes um empresário quer resolver um problema ali. Faz um genérico, né? A gente resolve rapidinho. Mas não tá prestando atenção e abrindo as possibilidades de tudo que isso pode causar. Exatamente. Uma vez, foi engraçado. Eu em uma apresentação, ele perguntou assim, eu posso ter um único login para todas as operadoras de caixa? Porque ela sai na hora do almoço, aí uma substitui. Eu falei, legal. E se você descobrir um problema, você vai culpar quem? Não, vou pior. A quebra de caixa, beleza. Aí depois, na hora de você fechar esse caixa, como é que você vai garantir se a diferença de caixa foi dada quando a pessoa estava no almoço ou não? E aí? Né? Como é que faz? Você acredita que a gente tem cliente que nem fecha o caixa? Nossa. Eu acredito. E não são pequenininhos, necessariamente, não. Então, aí nessa situação específica, a gente conseguiu provar de um e o outro, não. Aí o que a gente fez? E a outra, não. Aí a gente fez a sindicância nos 2. E aí, o relatório da sindicância foi, tá aqui, ok, pá, bonitinho.
Aí um supermercadista optou. Então, esse eu vou mandar sem justa causa, mas vou mandar embora. A meliante colocou na justiça. Você acredita nisso? Aqui foi demitida por justa causa. Sim. Dizendo que a superior dela fez a mesma coisa e não tomou justa causa. Então, os supermercadistas que nos escutam, população em geral, eu costumo dizer que na Constituição tem um princípio que eu trago uma tradução dele que ninguém vai esquecer nunca mais. Vai lembrar de Janaína, doida, o resto da vida depois que eu ouvi isso. Pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Princípio da igualdade. Sim. Está na Constituição, está na CLT. Então, se eu aplico uma justa causa numa mesma situação e não aplico para outra pessoa e é a mesma situação, eu estou privilegiando um em relação ao outro, não é isso? Uhum. Isso poderia derrubar a justa causa da outra. Só que, graças a meu bom Deus, a gente tinha toda a prova de que tinha havido uma investigação igualzinha para as duas. E uma tinha tido prova concreta e a outra não. Legal. O que é que o juiz fez? Condenou a meliante, que ainda foi lá tentar reverter na pau. Cara de pau. Não, essa audiência eu gostaria muito que ela pudesse ir para o YouTube, mas não pode ir para o YouTube, porque essa a gente tem vontade, assim, de, né, gravar. Eu queria muito colocar e fazer os vídeos que eu faço e postar lá no TikTok, botar bem bonitão. Isso aqui, como é que acontece na justiça. Pra vocês acharem que o juiz é besta. O juiz não é besta, não. O juiz olhou assim. Aí eles sempre perguntam, porque a gente tem um perfil muito resolutivo. Vai perder? Faço acordo. Vou ficar gastando dinheiro para quê? Sim. Quem vive de processo é advogado tradicional. A gente vive de prevenção. Sucesso pra gente é o cliente da gente não ter processo. Legal. Se ele for ter processo e a gente continuar com o processo, é porque ele tem chance de ganhar o processo. Se ele não tiver chance de ganhar o processo, só se ele quiser jogar o dinheiro dele no lixo sozinho. Porque eu vou dizer a ele, não faça isso. Uhum. Então, a gente chegou e fez... Aí o juiz já tinha tido outras audiências com a gente advoga em todo o Brasil, mas normalmente quando o juiz faz audiência assim, ele acaba, quando a gente faz muita audiência num lugar, ele acaba conhecendo. E já sabia que o perfil da gente era esse. Aí perguntou, doutor, tem acordo? Não, não tem acordo. Mas doutor, um caso de... Doutor, não tem acordo. Por quê? Dá uma olhada no processo. Ainda mencionou a página do processo. E aí tava lá. Bem bonitão. O print de vídeo, de relatório. Tudo bonitinho. O juiz pegou, olhou assim, falou... Olhou pra cara da criatura. Vem cá, a senhora conhece esse documento aqui? O advogado deve ter gelado nessa hora. Porque essas coisas ele não conta quando chega lá, né? Sim. O senhor conhece esse documento aqui? Conhece. O senhor foi entrevistado por vídeo aqui? Essa pessoa aqui é o senhor falando? É a senhora falando? É. A senhora não tem vergonha, não? De vir aqui tentar usar o judiciário para fazer uma palhaçada dessa. Olha! Assim, que legal! Eu adoro esses... Tem algumas histórias que eu particularmente adoro. E, obviamente, ela perdeu o processo, pagou multa, pagou honorários advocatícios, pagou tudo. Que legal. Justiça feita. Foi um belo de um aprendizado, né? E assim, é muito... E eu não gosto de chegar a esse ponto, porque justiça nem sempre faz justiça. Sim. Justiça é aliada de quem tem a melhor prova. Nem sempre quem tem razão é quem tem a melhor prova. Então, é por isso que eu faço de tudo para não ir para o judiciário. Para você ter uma ideia, eu gosto muito de tecnologia e não nego a usar a tecnologia. A gente usa um sistema de Big Data que hoje em dia todos os processos são digitais, são virtuais. Então, a gente consegue analisar dados e ter perspectiva do que pode acontecer, do que não pode acontecer. Num caso desse, por exemplo, naquela comarca, eu já sei o posicionamento daquele juiz. Se aquele juiz é favorável, aplica esse tipo de justa causa, se não aplica. Se já tiver passado ali naquela comarca, vai aparecer. O sistema diz pra gente. Então, informação é poder. Com certeza. Até na hora, num caso desse, a gente falou sobre justa causa, sobre pedido de demissão de grávida. Contrato de experiência para a grávida. A grávida tem estabilidade ou não tem estabilidade? Ela pode ser demitida ou não pode no contrato de experiência se descobre que está grávida? Isso é uma discussão grande hoje em dia. Porque tem uma decisão lá do STF, que eu não vou nem discutir muito essa decisão, que diz que qualquer contrato temporário, que se saiba o fim do contrato,
que a grávida não tem direito à estabilidade. Só que o TST não aplica isso para os contratos de experiência. Não aplica. Certo. Então, os contratos de experiência tomam sempre porrada no judiciário. Só que tem algum... Aí a mudança, né? Aquelas pequenas mudanças que eu digo que vão acontecendo. Está começando a acontecer uma pequena mudança. Ainda é discreta. Então, você tem que saber se aquele juiz ali da sua comarca, do seu localzinho, se ele pensa desse jeito ou não pensa, que aplicam aquela decisão do STF também para os contratos de experiência. Vou aplicar isso indiscriminadamente? Não. E essa é uma pergunta que chega na minha caixinha de perguntas sempre. Eu abro a caixinha de perguntas e vem umas 300, 400 perguntas. Você pega umas 20, é essa pergunta. É mesmo? É essa pergunta. E eu sempre respondo de modo geral, pela responsabilidade de não responder exceção, para as pessoas não se autorizarem e falar, não, apareceu grávida, vou demitir por justa causa. Sim. Ou vou demitir na experiência, porque não tem estabilidade. Mas, se você consegue ter a informação se aquele juiz aplica ou não... Muda o jogo. Muda o tem jogo. Informação. Porque, por incrível que pareça, as pessoas acham, mas você recorre. Recorre. Mas para recorrer, paga. Para você conseguir fazer um processo chegar ao TST, ninguém diz isso. É muito difícil. Depois da reforma trabalhista, é como se eles tivessem colocado um monte de barreira para você conseguir fazer subir um processo. Uhum. Não simplesmente por cumprir ou descumprir a lei. Você acredita que agora o processo, até repercussão econômica, ele tem que ter para você conseguir fazer o processo ser julgado pelo TST? Não é só assim, olha, foi descumprido um artigo expresso da Constituição Federal. Tá, qual é a repercussão econômica disso? Nenhuma. É um caso que custa R$10 mil. Ele não vai subir. Não. Não. Olha aí. E vai morrer ali. Se o tribunal ali do Estado tiver dado uma decisão injusta e errada, e acontece todos os dias, pronto. Operacionalizada uma injustiça. E fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo. Eu tenho uma pergunta. E quando contrata sabendo que está grávida, como é que funciona? Convenção da OIT. Tem uma convenção que protege a mulher de qualquer tipo de preconceito. E isso, de uma forma geral, também está na Constituição. Uhum. A mulher, a maternidade é protegida. Não é considerado má fé uma mulher entrar na empresa sabendo que está grávida e não dizer que está grávida. Isso não pode nem ser perguntado. Se, numa entrevista de emprego, você pergunta para uma mulher se ela quer ter filho ou se ela está grávida, e ela está gravando... Hoje em dia, gente, vamos acordar, viu, gente? Vamos acordar. Todo mundo tem um celular na mão. Sim. Se a desavisada está lá gravando e leva aquilo para o Ministério Público, aí você perguntou o que dá multa. Ó o que dá multa. Ó o que dá dano moral coletivo. Já não ganhou. Pode. Já ganhou. Entendeu? Sim. Nem pode perguntar. E vamos supor que na entrevista ela fala, eu estou grávida, certo? E a empresa quer contratar ela por algum motivo e tal. Passou o período de experiência, quer demitir. Como é que funciona isso? Não funciona. Não funciona. Funciona nessa exceção que eu acabei de falar, que eu acabei de explicar aqui. Sim. É por isso que a mulher sofre tanta barreira no mercado de trabalho. Sim. Ainda mais depois de um período de pandemia em que a gente teve uma lei que literalmente prejudicava muito o empresário, especialmente as empresas pequenas, o comércio, que não tinha para onde colocar a grávida, mas que também, obviamente, ela precisava ser protegida. Eu não sou contra a proteção à grávida, eu sou mulher, sou mãe. Sim. Não sou contra. Sim. Só que o governo tinha que pagar essa conta, né? E não era, ficava na mão do empresário. Tanto que isso, justamente para quem tem informação, nós entramos, e muitos advogados entraram com processos contra a Previdência e a Justiça Federal concedeu o direito de a empresa não ficar sob esse ônus. Pela mesma convenção, sob base na mesma convenção da OIT. Legal. Porque a empresa também não pode ser onerada por proteger a mulher. A maternidade também não pode onerar a empresa. Essa é a base legal do salário maternidade ser pago pelo governo, da licença maternidade não ser custeada pela empresa, e sim pelo governo. Então, é simplesmente saber usar. Mas essa pergunta, essa questão,
quando você junta todas essas ferramentas, fazem com que o empresário que se prepara não precise sofrer. Porque essa grávida, se ela for uma boa funcionária, ela vai tirar a licença dela, volta a trabalhar normalmente. Sem sombra de dúvidas. Não tem problema nenhum. É Sim. só saber fazer uma boa entrevista. Se valer a pena, contrate. Legal. Eu tenho algumas perguntas, tá? Veio perguntas aí de pessoas que acompanham a Supclass. Muito bem. Sobre as convenções coletivas. Ele é lá de Goiânia. Desculpa, ele é lá de Anápolis, né? Eu posso aderir a de Anápolis ou a de Goiânia? Poderia fazer uma pergunta, né, para Janaína. Qual que eu devo aderir? Excelente pergunta, porque a maior parte das pessoas não sabe fazer enquadramento sindical. Nem os advogados, acredite, isso é uma dor bem complicada de resolver. Como é que funciona isso? Se você tem uma base territorial, você tá lá no município. O que é base territorial? Município, estado, país, isso é território, isso são nuances territoriais. O menor recorte que se pode fazer por um sindicato é município. Certo. E aí você tem o recorte da localidade e você tem o recorte da especialidade. Comércio é um macro que supermercado está dentro, que supermercado é micro, concorda? Uhum. Então, guarda a informação. Se eu tenho uma convenção coletiva de um estado e no município eu não tenho, em nenhum município eu não tenho, eu posso seguir a do estado. Certo. Se no município não tem. Mas se no meu município não tem e só tem no município vizinho, aquele município é minha base territorial se a minha empresa é Anápolis? Isso. Não. Aí não. É tudo município. Se lá não tiver dizendo Anápolis, Goiânia, uma lista de municípios tiver só Anápolis, você não pode escolher. Não é optativo. É sempre pelo menor recorte, pelo mais especial. Da mesma forma que se eu tenho uma convenção coletiva de supermercado, eu não posso optar a seguir a de comércio. Porque a de comércio é mais geral e a de supermercado é mais especial. Uhum. Então, é sempre pela mais especial e a mais local. Bacana, entendi. Se eu tenho município, eu não posso seguir do município vizinho, eu não posso pegar emprestada. Show. Da mesma forma que o funcionário também não pode exigir, viu? Sim. Legal, muito bem colocado, bem respondido. Tem uma outra aqui também. Várias perguntas para a Janaína, hein? Sobre a nomenclatura das funções. Exemplo, operador de loja. É uma função legal para, de certa forma, fugir dos tetos salariais. Ele deu outro exemplo aqui. Repositor de frios. Pela convenção, o salário é 1.800. Já repositor normal é 1.300. Essa dava uma aula... Essa dava um workshop, na verdade. É um workshop, inteiro. Dá inteiro. Mas é muito bom falar sobre isso. Eu gosto sempre de explicar o seguinte. Se você tem convenção coletiva, a primeira coisa que você tem que olhar é o que está lá na convenção coletiva. Certo. E seguir o que está na convenção coletiva. Por quê? Porque a convenção coletiva, ela tem o poder até de mudar a lei. Você sabia? Não. Pois é. Não sabia dessa informação. Agora, a convenção coletiva, depois da a reforma trabalhista fez o seguinte com os sindicatos e com as convenções. Ao mesmo tempo que tirou o dinheiro dos sindicatos, deu um superpoder para o sindicato. Sim. O que você falar aqui pode contrariar até o que está na CLT. E lei ordinária, só não pode na Constituição. Uhum. Mas isso aqui, o que colocar na convenção coletiva, o que for negociado ali, prevalece. Isso foi confirmado recentemente pelo STF. Acho uma maluquice, mas tudo bem, né? Não estamos aqui legislando, estamos aqui dizendo como é que a lei é aplicada. Como é que funciona? Pois é, funciona assim. E se uma convenção coletiva, ele traz uma descrição de funções e traz pisos salariais diferentes, você não tem como fugir daquilo ali. E aí, a gente volta para uma discussão que é bastante antiga sobre CBO, que as contabilidades, meus parceiros contadores que nos escutam, o pessoal de RH, gosta muito disso.
Que aí é uma descrição que o governo faz lá, uma média, e diz, olha, o repositor de frios, ele faz... E aí dá a lista das coisas que ele faz. Aquilo é vinculativo? Não. Na própria lei está dizendo que aquilo é exemplificativo. Só exemplificativo. Só que também não significa dizer que, apesar de ser exemplificativo, que você pode colocar essa pessoa com o nome dessa função para fazer outra coisa completamente diferente. Sim. Você entendeu? O que é que prevalece na Justiça do Trabalho? Na CLT, nós temos um artigo lá de que qualquer coisa que não seja contra a lei, que ela pode ser negociada no contrato de trabalho. E aí, antes que as pessoas comecem a falar, olha, e o que é que está contra a lei? A CLT, um monte de coisa na CLT. Então, é na hora de fazer o contrato que a gente tem que filtrar o que é que pode e o que é que não pode ser regulamentado. Mas, além disso, você vê que é um conjuntinho de coisas que a gente vai recortando para formar um pensamento. Além desse conjuntinho de coisas que você pode combinar, tem um dizer jurídico que é pacífico nos tribunais do seguinte: não importa o nome da função, e sim a realidade que acontece ali. Que é o que ele faz na prática, é isso? O que ele faz na prática. Você pode colocar o nome que for. Se na prática ele fizer uma coisa diferente, aí você entra lá em pedido de equiparação salarial, em desvio, em plus salarial por desvio de função, por acúmulo de função. Então, é por isso que esse raciocínio de eu vou escolher uma classificação melhor para economizar dinheiro não funciona. Por quê? Porque se na prática ele fizer tudo que aquele repositor que tem um piso salarial maior vai ganhar, ele vai perder na justiça. Ah, como é que ele perde na justiça? Com 2, 3 testemunhas. Sim, que é fácil. Que é fácil. Sim. E tem outra coisa que é importante quando a gente fala de descrição de função. Além dele ter que corresponder àquela realidade, e essa realidade é importante lá para a segurança do trabalho. Porque tem uns estudos obrigatórios, um estudo chamado PGR e outros estudos, PCMSO, que você precisa da descrição daquela função. Perfeito. Se não corresponder àquela realidade e depois tiver algum tipo de problema ali na área de segurança do trabalho, a empresa vai ser penalizada. E aquele estudo é só folha morta. Não serve para nada. Que legal. Que aula, Janaína. Gostando demais desse podcast. Pois é. É cascudo. E dá um monte de... Porque, assim, é uma discussão grande. Especialmente quando você fala esse negócio de operador de loja, a pessoa acha que vai colocar o nome operador de loja na função e a pessoa vai sair quicando na loja, vai fazer tudo dentro da loja. Aí eu digo assim, poderia. Se ela realmente fizesse isso, poderia. Mas vamos lá. Como é que já é difícil treinar um funcionário para performar bem em uma função. Você imagine treinar a pessoa e a pessoa fazer com maestria todas as funções em todos os setores. Não vai fazer. Não vai fazer. Não vai. E vai arrumar um CL treta. Vai arrumar um CL treta. O funcionário não fica feliz. Não. Você não tem sua operação bem organizada. Sim. Porque você não tem um funcionário treinado. Se você não tem um funcionário treinado com os procedimentos dele ali bem amarradinhos, como é que você cobra o procedimento do funcionário? Aí faz o quê com o funcionário? Ah, não é bom? Manda embora. Paga pra ir embora. Aí vem reclamar. Ah, mas o turnover tá muito alto. Que esse negócio de ficar mandando embora funcionário. Contratando, pagando demissão. Um dos motivos é esse. Sim, sem dúvidas. E às vezes o empresário pode estar errando... em dar multitarefas, né, para a pessoa, né? Em vez da pessoa ter uma única tarefa e fazer com excelência, né? Você colocou muito bem. Eu não digo nem única. Eu não digo que uma pessoa... Nossa, eu tive um vídeo esses dias, até num podcast que eu fiz com o Rafael, que viralizou, eu falando sobre isso. Falei, olha, se na entrada forem feitos uns combinados, assim, ó, você vai cuidar da operação do caixa, você vai repor aqui, me diga se isso não é o que acontece todos os dias na prática. Você vai repor aqui nessa sessão, uma sessão próxima ali, isso aqui é tua responsabilidade. Numa loja pequena, a operadora de caixa, ela fica o tempo todo lá operando caixa? Ela tem que fazer ali? Não tem. Então, é normal que ela faça outras coisas que não correspondam necessariamente ao nome da função dela. Tá errado isso? De jeito nenhum.
O que é que essas funções não podem ser? Elas não podem ser incompatíveis entre si, elas não podem ser ilegais de serem juntadas. Por exemplo, uma pessoa que opera a caixa, lida com dinheiro, ela não pode mexer com alimento, ela não pode produzir alimento. Legal. Você não pode pegar essa mesma pessoa e falar, olha, vai lá pro balcão e vai fazer... Corte de carne. Corte de carne. Não pode fazer isso. A vigilância sanitária cai em cima. Tem lei específica dizendo isso. Então, mas algumas coisas podem entrar junto. Bacana. Mas Seria não como uma só no subatividade, é isso? Não, até atividades. Eu conheço, por exemplo, loja pequena. Quantas vezes loja pequena faz entrega na casa do cliente? Normalmente, quem é que faz isso? O repositor. Sim. E que às vezes conduz veículo e não é registrado como motorista, porque ele faz isso pouco, faz isso muito menos. Na atividade principal dele ali. Exatamente. Legal. Na maior parte do tempo ele é o quê? Repositor. Bacana. Pode, não tem nada de legal nisso. Show. Sabendo fazer. Fazendo da forma correta. Fazendo da forma bem correta. instruído. Nossa, os funcionários olham, nada, Dora, você tá dizendo que o funcionário tem que ser escravo da loja. Eu falei, você nunca trabalhou numa loja pequena, né? Porque numa loja pequena, você não tem braço para fazer um monte de coisa. É normal um funcionário ter que fazer várias coisas ali, mas que caibam dentro da mesma jornada. E Sim. tá tudo bem. Sim. Outra pergunta. Quais os tipos de benefícios que temos de acordo com as funções específicas? Por exemplo, periculosidade, insalubridade... Lembra daquele estudo que eu falei? O PGR. Sim. Tem várias outras ferramentas ali no meio. Não é a função, como uma única e honrosa exceção. Mas não é a função que determina se a pessoa tem direito à insalubridade ou periculosidade. É o estudo. Por quê? Porque você pode ter uma atividade que em si ela seja nociva para a saúde. Certo. Mas você pode usar equipamento de segurança que neutralize esse risco. Os famosos EPIs. Os famosos EPIs. E aí, se não neutralizar, você pode também ter uma exposição pequena. Se você tem uma exposição pequena e relevante, você também não é obrigado a pagar. Quem vai dizer isso? Janaína? Não. Luciano? Não. O dono da loja? Não. O técnico. O técnico de segurança do trabalho, que vai fazer um laudo dizendo. Então, é muito comum a gente ver muitos supermercadistas jogando dinheiro fora, especialmente no açougue, porque paga. Não, olha, do meu açougue eu pago insalubridade para todo mundo, não dá IPI para ninguém. Paga para todo mundo, não dá IPI para ninguém que acha que tá abafando. Ou então, dá IPI, não treina, não registra e paga insalubridade para todo mundo. Eu falei, esse é o milionário. Né? Esse é o milionário. Tá certo? Não. Tá isento de ter problema só porque optou. Não, paga para não ter problema. Não. Às vezes tá pagando desnecessário. Às vezes tá pagando desnecessário. Às vezes não tá dando o equipamento correto que precisa ter. E às vezes tá expondo de uma forma ou de outra o trabalhador a risco e que essa insalubridade não vai ser suficiente para reduzir esse risco. Quer ver um exemplo? Quem tem aquela serra-fita bem antiga, sabe aquela serra-fita barulhenta quando a gente ia visitar a loja? Sim. Aquilo dá surdez Sim. no trabalhador. Você pode estar pagando a insalubridade que for. Você pode estar fazendo do jeito que for. Se você não der o equipamento de segurança correto para a pessoa e deixar ela exposta aquilo ali muito tempo e ela tiver um problema, você vai pagar uma indenização cara. Eu acho que eu nunca vi ninguém usando o protetor auricular. Ai, Jesus. Sério? Você sabia que as máquinas também... Você viu? É porque a gente nos conheceu quando eu fui para a APAS. Eu fui na APAS, eu ando nos estandes dos fornecedores e eu ando olhando com o meu olho para o consumidor. É sério, eu ando olhando com o meu consumidor. Deve ser bacana andar com você na APAS. É muito engraçado. Eu cheguei na maceira, num fabricante de maceira que tinha todas as proteções, tinha o pezinho e eu falei, nossa, isso aqui é o sonho de consumo de uma advogada que faz prevenção para o supermercado, que conhece toda a ANR. Aí ele, nossa, que legal. Aí comecei a falar e gravei um vídeo mostrando. Falei, gente, a maceira tem que ter esse tipo de proteção, tem que ter o botão assim. Isso aqui não pode estar apoiado no chão, porque a vigilância sanitária briga. Aí falei várias coisas. A pessoa ficou olhando, essa mulher é maluca, né? Essa mulher é advogada mesmo, é padeira. Falei, mas a gente lida com isso. Vem uma fiscalização, são essas pequenas bobagens. A máquina, ela tem que ter um padrão de segurança aceito no Brasil, Sim. Senão a empresa toma multa. Sim. Então,
É muita coisa para o supermercadista saber. E não é só o pequeno. O pequeno não sabe porque, assim, como é que pequeno monta uma loja? Começa sempre uma família que vai lá e monta aquela quitanda, aquela coisa, vai crescendo, vai ganhando corpo, aí vai montando mais loja. Então, eles vão crescendo de forma desestruturada, depois vão se arrumando. Sim. Depois vem a dor do crescimento de se estruturar. E aí, eles se estruturam e vão. Não é assim? Correto. Eles saem arrumando a bagunça. Isso. Pois é. O grande, não. O grande, ele faz uma análise de risco do que dá para ele errar, porque o custo de tudo isso que a gente está conversando é alto. Sim. E o que compensa continuar errando. O que compensa continuar errando, ele vai continuar errando. É o mesmo raciocínio de operadora de telefone. Ou você olha para minha cara, ó, porque vê... não vou falar o nome da rede, tem uma grande rede no Nordeste que tomava muita condenação, uma multinacional. Tomava muita condenação no açougue. Você acha que o cara não sabe? Você acha que eles não sabem como estruturar um açougue? Que aquele maquinário não é tão bom? Que aquele maquinário causava justamente a surdez no açougueiro, no ajudante que trabalha ali? Você acha que o cara não sabe? Claro que ele sabe. Sem sombra de dúvida. Você acha que o cara não sabe que ele dá a japona, que ele dá a luva, que ele dá aquilo, mas que ele tem que organizar o material de treinamento dele? Claro que ele sabe. Só que ter um funcionário de RH capacitado para isso, para cobrar aquilo ali, é caro. Estruturar aquilo ali é caro, não é falta de vontade. Quando é que ele para? Quando o risco começa a ficar alto demais. Ó, estourou aqui. Fizemos a margem estatística e estourou. Vamos arrumar agora. Não compensa. Não compensa mais. Ou você acha que as multinacionais vêm aqui e falam, olha, vou sair do Brasil porque está tendo muita ação trabalhista. Vocês acham que os caras não estrategiam isso? Vocês acham que eles levam os caras para a China e falam, vamos montar a fábrica lá onde? Porque direito trabalhista lá não existe. Sim. E eles têm informação, claro. Tem um baita de um time ali por trás auxiliando, né? Vendo tudo isso. Você assistiu aquele filme Fome de Poder? Sim. Você viu como é que o cara entra e escolhe um ponto para ser o McDonald's? Por que a Burger King vai lá e compra um do lado? Porque ele não gastou o dinheiro que o McDonald's fez para fazer estudo do lugar. Estudo, pô, tudo o estudo tá pronto. feito. Se o McDonald's botou, vou botar Coloca um do lado, vai dar certo. Né? Entendeu? Sim. O pequeno acha que tá fazendo a mesma coisa. Bom, se o grandão tá fazendo, eu vou copiar. Vou botar todo mundo de operador de loja que vai dar certo. Vai dar certo? Não, vai dar ruim. Entendeu? Você tem o caixa que eles têm guardado, aprovisionado para aquela base de risco que eles estruturaram? Não. Você tá só copiando sem saber por que você tá copiando. Sim. Entendeu? E aí quando bate, dá ruim. Doutora? Ah, doutora, como é que você aprendeu isso advogando pro grande? Legal. Aprendi isso advogando pro grande e transferi justamente essa forma de raciocínio para o pequeno. Ah, doutora, você está dizendo para mim que você ensina o supermercadista ao que ele tem que descumprir de direito? Não, não é isso. Mas eu aprendi a mostrar para ele quanto é que custa e, estatisticamente, ele saber, ter noção do risco real que ele tem e aí dar a opção dele querer correr aquele risco ou não. Quantas e quantas vezes o cara tá lá, lida com aquela jornada louca. Por quê? Ah, porque padeiro é difícil de achar. Açougueiro é difícil de achar. Ah, é difícil de achar líder, é difícil de achar... Aí faz um monte, né? Faz aquelas maluquices que a gente conhece. Tá, é difícil, eu sei. Você sabe quanto é que custa? Não tem um que você bote no lápis e mostre quanto é que aquilo ali custa, que ele opte por continuar seguindo aquele risco. Sim. Não faz. Ah, são 16 anos falando, fazendo conta. A maneira que eu consigo convencer eles é no órgão do ser humano que mais dói. O bolso. Não é justo, não sei o quê, não isso, não aquilo. Tá, vamos fazer conta então? A hora que você mostra o quanto que vai doer no bolso. Tá, agora aí, você vai continuar ou vai desistir? Aí tem uns caras assim que são mais arrojados. Não, doutor, eu quero crescer, quero ganhar uma grana. Eu sou assim. Tem coisa que eu opto por fazer errado dentro das minhas empresas. Eu tenho 3 empresas. É risco calculado. Sim. Risco calculado. Você só tem que saber se você é esse tipo de pessoa que dorme à noite ou que não dorme à noite. Risco trabalhista, por exemplo, eu não durmo de noite.
correndo um risco desse. Eu prefiro fazer tudo certinho. Sim. Entendeu? Então, é só isso. E muitas vezes eles querem fazer uma coisa, usam uma ferramenta por falta de conhecimento de outra. Quantas e quantas vezes? Falou, olha, tá, você tá sem pessoa, sem uma pessoa. Por que você não usa um contrato intermitente? Eles olham pra cara assim, o que é isso, doutora? Como é que usa? Vive de quê? Dorme aonde? Eu falo, é uma pessoa que você chama quando você tem a necessidade. É registrado tudo direitinho, provavelmente você vai gastar menos. Ah, é? O nome disso não é avulso, não? Eu falei, não, o nome disso que você falou aí agora é bomba. Avulso, diarista, prestador de serviço, chame como quiser. Dá ruim, viu, gente? Legal, bacana. Tem mais perguntas, hein? Tem, vamos lá. Plano de cargos e salários para o varejo, como estruturar? Com profissionais que saibam fazer de verdade. Primeira coisa de tudo, gente, não me pega modelão na internet, modelão que apareceu. Não pega. Primeiro porque, vou fazer a pergunta básica. Aquela loja de um cliente que eu sei que você sabe que é meu, a loja dele, pequenininha, tem a mesma necessidade que uma loja do Carrefour tem? Não. Tem a mesma quantidade de funcionários? Não. Tem o mesmo tipo de estrutura? Não. Tem o mesmo tipo de valores e missão da empresa? Também não. Tudo isso faz parte de um plano de cargos e salários. Tudo isso faz parte. Qual é o maior problema dos planos de cargos e salários que eu encontro no varejo hoje em dia? Não tem uma diferenciação objetiva entre uma função e outra. E isso pode dar um efeito em cadeia para o supermercadista de pedido de equiparação salarial. Daquele que tem uma função menor, que está fazendo uma coisa que ele não está conseguindo diferenciar na prática do grande. Se botar uma diferencinha boba, idiota, que você não consiga provar objetivamente, não funciona. Quer ver outro problema? O segundo problema? Fazer uma análise de competências. Essas análises subjetivas. Olha, esse funcionário é mais comprometido, esse aqui se dá melhor no ambiente de trabalho, esse aqui isso, esse aqui aquilo. Esse mapeamento de competências, é o pessoal lá do Recursos Humanos, os bons, quem fazem. E são critérios que são subjetivos, mas que você tem que dar uma nuance objetiva para eles. Uhum. Por quê? Porque na hora de operacionalizar, se fica simplesmente pela discricionariedade, ou seja, pelo que dá na telha do gestor imediato que vai fazer aquela avaliação na hora, sabe como é que isso vira na justiça? Perseguição. Perseguição. E gera o mesmo resultado. Sim. Como é que eu sei disso? Porque eu também sou especialista em derrubar plano de cargos e salários. Nós somos advogados. Eu só não advogo contra supermercado e ramo alimentício. Na sua opinião, então, contrata pessoas especialistas para estruturar da forma correta, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu time, de acordo com as suas políticas, a sua grade lá de valores, né, para montar... Convenção coletiva. Você vê como a gente volta para como tá tudo enganchadinho, uma coisa na outra? E às vezes, especialmente se a gente está falando de uma loja pequena, você não precisa de um plano de cargos e salários. Você precisa fazer reunião com seus funcionários, você precisa motivar seus funcionários, você precisa fazer com seus funcionários entenderem qual é o valor do trabalho dele naquela operação. Isso vale mais do que dinheiro. Sim. Tem outras formas de você bonificar um funcionário que não seja necessariamente fazendo um plano de cargos e salários. Porque fazendo isso, muitas vezes, além de você... Quantas vezes o funcionário, a gente escuta, e eu recebo muito nas caixinhas também, vou receber uma promoção para receber R$100 a mais no salário? Não é atrativo para eles isso. Não é inteligente isso. Onde eu posso chegar? Claro, essa visão de futuro é importante. Mas a visão do respeito, a inclusão daquele funcionário naquele resultado, a participação dele naquele resultado é muito mais importante. Vai gerar o mesmo resultado e de uma forma muito mais simples. É sobre aprender a ser líder. Sim. A gente precisa falar mais sobre isso. A gente precisa treinar mais os nossos líderes. Ninguém nasce um bom gestor. Eu estudo sempre para ser gestora.
Eu sou gestora no meu escritório, sou gestora nas minhas 2 outras empresas. Hoje tem empresa de marketing também. Então, a gente precisa aprender. É difícil? Muito difícil. Para mim, é a coisa mais difícil que eu já tentei aprender na vida. Lidar com pessoas. Mas é o sucesso. Sim. Você pode ter a empresa, você pode ter a grana que for para investir em projeto, para fazer o que for. Se você não tiver uma equipe para levar aquilo ali, você vai quebrar. Não funciona. Não funciona. Eu concordo plenamente com isso. Imagina o seguinte, vou fazer uma pergunta agora, pegando o gancho de resultado. O colaborador ou funcionário? Tanto faz. Tanto faz. O colaborador ganha lá R$1.500, por exemplo. E você dá uma meta para ele. Que ele precisa, sei lá, manter o corredor abastecido. E aquele corredor precisa performar X valor lá por mês. Ele vai lá e bate a meta. E você, como forma de reconhecimento, você vai lá e paga uma premiação. Só que você não vai pagar em folha. Você vai pagar num cartão. Num cartão premiação. A gente vai tomar porrada. Como que é isso? Pode isso, não pode? Precisa realmente incidir em folha? Como que funciona isso na prática? Quantas vezes eu já falei nesse podcast que juiz não é bobo? O que a lei diz que é uma coisa... Se a lei diz que preto é preto, preto não vai virar branco porque você deu outro nome. Uhum. Eu tô olhando sua camisa preta. Certo. Minha camisa vermelha. Certo. Se eu disser que minha camisa é azul, você tá olhando. É verdade? Não. Mas eu tô dizendo. A camisa é minha. Entendeu? Não funciona. Na justiça, olha, para você ter uma ideia, eu já vi decisão que pegou acordo coletivo, ou seja, que o sindicato participou e colocou aquilo como premiação que não entrasse no salário, derrubando. Olha aí. Então, assim, é mais difícil para o funcionário conseguir provar a natureza daquilo ali. Claro, é um fator de dificultar, é um modo de dificultar de que aquilo ali é uma premiação e não um benefício alimentar. Mas se o trabalhador consegue provar que aquilo está aliado a um resultado que ele fez, ele consegue inclusão no salário. Legal. E aí paga toda a diferença de rebote. Para quem não sabe o que é que tem que pagar de diferença, é todo o FGTS, 13º, férias, horas extras eventualmente pagas, tudo entra por cima disso aí. Mais uma pergunta. Está sendo sabatinada aqui, hein? Tranquilamente. Isso aí é meu dia a dia. Ó, um grande abraço para a Ranieri, que trouxe aí bastante perguntas inteligentes aqui. Supermercadista que é fantástico. Um beijo, meu querido. Vemos grandes redes, né? Os grandes atacarejos correndo vários riscos na hora de registrar. Muitos não pagam a quebra de caixa para os operadores. Isso é um risco calculado? Vale a pena correr? E o pequeno, diante dessa realidade que se espelha e faz o mesmo? Quais os impactos que podem ter no seu negócio? Você sabe que é exatamente isso que eu respondi sem saber que você ia fazer essa pergunta. O risco que o grande corre, que ele opta correr, e por que ele corre? Como é que ele opta correr? Ele opta justamente pela sensação de impunidade, porque muito menos trabalhadores entram na justiça do que o que se pensa. Então, diante disso, se faz o cálculo daquele valor, quanto é que custaria, e na média ali, naquela localidade, de quanto é que se reclama daquilo ali. Sim. Em sendo tudo baixo, ele aprovisiona uma certa quantidade, um percentual daquilo ali, deixa de caixa de reserva. Quando tem reclamação, ele já sabe que aquilo ali existe. Se é um jurídico inteligente, faz logo o acordo e se livra. Se o jurídico não está antenado naquilo ali, aí tem aquela política antiga. Vai recorrendo para não gerar jurisprudência. Aí me faça uma garapa bem doce, viu? Eu não jogo... E assim, quando você fala do grande, o grande tem dinheiro. Você sabia que para você recorrer na Justiça do Trabalho, você paga para recorrer? Olha aí. Você deposita o dinheiro antes. Se você tem uma condenação na Justiça, você tem o chamado depósito recursal,
que hoje está em R$11 mil na primeira instância. Você tendo razão ou não tendo razão. Você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro. Uhum. Então, você paga para discutir. E aí, o pequeno tem dinheiro para recorrer? Tem dinheiro para discutir sempre? Possivelmente não. Como é que eu vou ficar discutindo tese com dinheiro alheio? Eu tenho que pensar nisso até para dar uma resposta para o supermercadista. Ó, aqui na sua região o pessoal dá pau nisso aí. Você tem 11 conto aí para a gente discutir? A gente tem chance lá no TST. Você tem o dinheiro? E para chegar no TST, isso é para recorrer para o TRT. Uhum. Para o TST, é mais o dobro. É uma sério. graninha ali. Você entendeu? Sim. Então, não dá pra gente ficar brincando de juridiquês, não dá pra gente ficar brincando com o patrimônio de quem não tem. Então, por isso é que o impacto pro pequeno do que o grande faz é devastador. Sim. É devastador. E o grande também, hoje em dia, já está se arrumando. Você vê muito menos hoje em dia. Você vê muito menos. Você vê práticas que antigamente eram comuns os grandes fazerem, que hoje já estão, olha, pisa no freio aí que os juízes não estão aliviando. Sim. Entendeu? Então, são realidades diferentes que têm que ter tratamento diferente. E muitas vezes ele faz aquilo, às vezes, apoiado num acordo coletivo que ele tem que o pequeno não sabe que ele tem. Sim. Que acordo coletivo, gente, só para fazer um gancho aqui, tem a convenção coletiva, que é que um sindicato daqueles empregadores faz com o sindicato daqueles funcionários. Mas o sindicato dos funcionários pode fazer um acordo direto com aquela empresa. Fazer uma regra só para ela. Fiz muito na pandemia, muito. Faz a regra aqui especial só para ela, só para os funcionários desse supermercado. E vale. E aí, se baseando lá sem saber... É, né? Exatamente. Olha aí. Tem uma pergunta do time aqui. Fala aí, time. Ju, tá na escuta? Tá. Vou ler aqui. Essa é legal também, hein? Na venda de uma loja, como a melhor forma de manter os colaboradores sem ter que mandar todos embora e contratar novamente. Seja na venda ou na compra, né? De uma loja que já tem o time lá rodando. A gente tem várias respostas para essa pergunta, porque depende muito do tipo de negociação que for feita. Porque você pode ter uma cessão de direitos, ele pode pegar a cota dele e vender para outra pessoa. Você pode ter o fim daquele CNPJ que estava ali, a criação de um novo. Uhum. E você pode ter a transferência total, simplesmente para outra pessoa. Certo. Você pode ter essas coisas. De uma forma ou de outra, como é que para o direito do trabalho funciona? Manteve a mesma atividade, manteve todo mundo lá, você pode trocar de nome, você pode pagar rescisão, você pode fazer o que for. A responsabilidade de quem está lá no lugar dele. Simples assim. Não teve paralisação das operações. Não mudou de, por exemplo, olha, eu deixei de ser um supermercado e virei uma indústria de... Não mudou. Continua a mesma coisa. O nome disso é sucessão trabalhista. Então, por isso é que o supermercadista, quando está na frente de uma excelente oportunidade, avalia direitinho. Porque todos os problemas que foram deixados pela antiga gestão vão ser herdados por aqui. Esses funcionários tendo trabalhado para a nova gestão ou não. Acabei respondendo outra coisa, mas que essa é muito importante. Sim, demais. Olha, para você ter uma ideia. Hoje a gente tem 582 CNPJs na nossa base. Legal. E a gente tem 250 e poucos processos, ou seja, nem a metade. Desses, 83 processos é de uma loja só. Caramba. Por quê? Porque ele comprou mal. Porque ele comprou uma loja que era uma excelente oportunidade, toda empipinada, e isso virou um rebote de ações desse tipo. Uns funcionários ele acabou contratando, outros nunca trabalharam para ele nunca viu na vida. Mas ele herda o problema. Olha que aprendizado. Então, o mais sensato é matar aquele CNPJ, o antigo dono resolve os problemas que ele tem para resolver
E aí você entra com um novo CNPJ, faz todas as novas contratações. Avalia-se o tipo de problema que tem aqui. É avaliar a fundo mesmo. Às vezes é ir na loja conversando com os funcionários. Porque funcionário fala. É só você perguntar com um jeitinho que eles estão doidos para falar. Mas, então, e quando encerra a atividade ali, matou aquele CNPJ. Você entra com um novo CNPJ e contrata essas pessoas. Sucessão empresarial. Dá ruim também? Dá. Caramba! É exatamente isso que eu tô falando. Dá ruim. Sucessão. O que é que caracteriza a sucessão? Comprou, aí, digamos, manteve o mesmo mobiliário, o mesmo maquinário, que é o que todo mundo faz, né? Porteira fechada, até o estoque vai junto. Né? Não vamos iludir ninguém aqui. Às vezes mantém até o mesmo nome. Manteve tudo. O dono de um saiu, entrou o dono de outro, e entrou o novo dono, botou um novo CNPJ. O CNPJ que entrou fica com todos os problemas do CNPJ que saiu. Não é possível. Tá na CLT, meu amigo. Caramba, sério? Tá na CLT, lá num dos primeiros artigos. Olha só que aprendizado, hein? Pois é. Então, é por isso que vocês vão comprar loja, procuram um advogado e um contador, porque os problemas tributários tem muitos que hoje em dia também já estão se comunicando. Então, a gente faz essa avaliação da loja, dos problemas trabalhistas, dos problemas cívicos com fornecedores, com tudo isso. E a viabilidade daquela loja tem que ser avaliada também por um perito contábil. Legal. Então, fazendo isso, ele evita, ou pelo menos ele dimensiona o aporte que ele vai fazer naquela negociação para matar aquele risco ali. Isso é importante. Sim. Isso é importante. A gente teve um supermercadista que comprou uma loja, a gente participou da negociação, fez todo o contrato, e aí a gente fez a estimativa do risco. Quando a gente pegou tudo, você vai falar, olha, você vai precisar de 3 milhões de reserva aqui. Lógico, eu estou falando de uma negociação muito maior do que de 3 milhões. 3 milhões é o que tinha que ficar lá de reserva pelos 2 anos, porque, enquanto não estourasse tudo. Olha aí. Você entendeu? Até isso você consegue segurar. Porque depois, para você voltar atrás de quem te vendeu... o contrato bem feito, você pode voltar atrás de quem te vendeu? Pode. Acha patrimônio. Vai ser uma dor de cabeça gigante. Você entendeu? Até quando você compra um imóvel, a gente aconselha sempre, os supermercadistas ligam pra gente, eu digo, olha, liga pra tudo. Até do que não é da nossa área, a gente diz pra que área que você vai. É importante, né? A gente manda você pra algum parceiro. Mas se você perguntar antes, vai comprar um imóvel. Tá, pegou as certidões do imóvel? Que certidão, doutora? Pois é, queridão. Se você não pegar as certidões, você pode perder esse imóvel. Então, tem que olhar, tem que ter cuidado. Legal. E orientação importante, hein? Demais. Senhoras e senhores, essa é Janaína Bastos. Que podcast incrível. Estou tendo uma aula aqui, aprendendo muito com ela. E, Janaína, estamos indo para o encerramento. Agradeço demais por esse podcast. Eu acredito que agregou muito na vida de muitas pessoas, que esse é o nosso grande objetivo. E quero que você deixe uma frase para quem está nos ouvindo. Prevenir é muito mais barato do que pagar condenação. Legal. Gostei da frase. Do que perder imóvel, do que demitir funcionário que não devia ter ficado. É muito mais barato. Legal. Você está vendo como o direito é uma ferramenta de gestão? Sem sombra de dúvida. Desmistificou, viu? Muita coisa aqui. Muito legal mesmo. Entender a importância disso, né? Que é um aliado ali na construção de uma empresa que vai ter muitos anos de vida. A gente falou de operação de caixa, a gente falou sobre estoque, a gente falou sobre padaria, a gente falou sobre açougue, a gente falou sobre todas as áreas. A gente falou de gestão e a gente falou de direito no meio disso tudo. Não tem como desmembrar. Não. Não tem como. Alguém tem que assinar o papel. Que legal. Como que a gente acha você nas redes sociais? Janaína Bastos. Só jogar que você acha em todo lugar. TikTok, YouTube. No TikTok, no Kawaii, tá Janaína Bastos Advocacia. Legal. Mas Janaína Bastos. E sigam o meu escritório também, que nos meus perfis pessoais eu falo sobre direito do trabalho. Mas lá minha galera também tá toda online, todo mundo fala sobre tudo. Todo dia tem conteúdo também das outras áreas. Legal, isso aí.
Quero agradecer a todos vocês. É isso aí, estamos encerrando mais um podcast. Siga a Supclass nas redes sociais, comenta, curtam, compartilhe e até a próxima. Valeu!